Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Samuel. Samuel, capítulo de número 3. A partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Estou vendo muitos irmãos folheando. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo de número 3, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Podeis se assentar, dando glória ao Senhor. Todas as vezes que é para eu ministrar uma palavra, o Senhor me dá ela uma semana antes. E eu dou glórias ao Senhor, porque se não fosse a sua misericórdia e a sua mão sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje. Mas pela sua poderosa mão e pela sua misericórdia é que nós nos encontramos nesta noite, para bradarmos e dar glória ao Senhor por todos os feitos que Ele tem feito na nossa vida. Eu confesso aos irmãos que nessa noite o Senhor vai bradar forte aos nossos corações, assim como tem bradado no meu coração a semana inteira. E o Senhor me fala aqui sobre duas gerações. A geração de Eli e a geração de Samuel, que tem como texto base o texto que nós lemos, 1 Samuel, capítulo 3. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Duas gerações, o mesmo templo. Havia um templo, havia sacerdotes, havia sacrifícios, havia religião, mas tinha um problema. A voz de Deus
estava sendo ignorada. Todo mundo sabe, todo mundo conhece essa história de Samuel e de Eli. Eli, juiz daquela época, uma autoridade de Deus para com os homens e para com todo aquele povo. Tudo que o povo queria, tudo que o povo desejava, o povo ia até Eli, Eli falava com Deus e Deus respondia. Só que com o passar dos anos, a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Eli, Hófni e Finéias, se deixam se contaminar, ignorando então ali totalmente a vontade de Deus. Os sacrifícios, haviam sacrifícios, porém a presença de Deus já não era suficiente naquele lugar. E o que Deus tocava no meu coração é que pode ter um templo como esse, em que nós estamos. Mas se a presença de Deus não estiver presente, de nada vai servir os sacrifícios, de nada vai servir o cantar, de nada vai servir o pregar, porque o que faz a diferença não é a minha voz, o que faz a diferença não é a sua voz, mas é a presença do Senhor que está neste lugar. Ela que faz toda a diferença na minha e na tua vida. E sem ela, nada do que será feito nessa noite vai ser importante se a presença do Senhor não estiver conosco. Esses dias na consagração, eu estive aqui e contei um testemunho. Semana passada, no meu serviço, eu cheguei para um colega que também serve ao Senhor e eu disse: sabe quando você tem vontade de abandonar o barco, de chutar o pau da barraca, literalmente, jogar tudo para o ar e viver assim, como Deus quer que a gente viva? E ele disse: mas como é que Deus quer? Como é que você pensa que Deus quer que você viva? Eu disse: não sei. Ele disse assim: eu só sei de uma coisa, que se você está com esses pensamentos e Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Ele prefere ceifar a vida do que perder a alma. Irmão, aquela palavra foi tão impactante para mim que eu saí do serviço pensando nela. E quando foi no outro dia, era minha folga e eu fiquei pensando nessa palavra. E eu disse: eu não ceifa a minha vida não, mas eu estou com uma vontade tão grande de desistir. Eu quero dizer para você, abrindo uma ênfase aqui, quem tem chamada, quem tem propósito, vai sentir muitas vezes vontade de desistir. Mas se a presença do Senhor for suficiente na sua vida, Ele vai te dar o combustível que você precisa. E na quarta-feira à noite a pastora falou assim: irmã Ana Paula, você vai abrir a consagração amanhã. E eu fiquei com aquela palavra. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou abrir a consagração amanhã? E aí acordei, mandei mensagem para ela, falei: estou descendo. Quando eu cheguei aqui, eu dobrei os meus joelhos. E a única coisa que eu falei para o Senhor naquela manhã foi: Senhor, eu preciso de um combustível. Eu preciso de alguma coisa que me impulsione a andar para frente e não retroceder. E quando terminou a consagração, a pastora olhou para mim e disse: irmã Ana Paula, eu tenho orado há dias e o Senhor me falou que a partir de hoje você vai tomar a frente da consagração. E eu disse: obrigada, Senhor, porque era o combustível que eu precisava. Deixa eu te falar, eu não sei qual foi o problema, qual foi a dificuldade que você entrou neste lugar, mas eu quero te dizer que o Deus da providência está aqui neste lugar. E se você orar com sinceridade, se você buscar a Ele com temor, Deus vai te dar a resposta que você precisa. Basta você confiar, basta você crer. E depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos a Ele com sinceridade, Ele é fiel para nos ouvir e para fazer a sua vontade na nossa vida. E aqui, os filhos de Eli já tinham perdido o temor à presença do Senhor. Os sacrifícios já não eram suficientes. Tudo que eles faziam não era suficiente. E a voz de Deus estava sendo ignorada. Mas dentro daquele mesmo ambiente, Deus estava preparando alguém. Deus estava preparando um menino
por nome Samuel. Que essa história também é muito conhecida por nós. Ana, sua mãe, e ele filho de Ana e Eucana. Ana era estéril e não podia gerar, não podia ter filhos. E por este motivo, ela era... Todo mundo ria dela, principalmente Penina, que era a concubina de Eucana, porque Penina podia gerar e Ana não podia gerar. Só que Ana, ela entra no templo, mas ela entra com objetivo. Qual era o objetivo de Ana? Orar ao Senhor pedindo um filho. Só que Ana pedia um filho, mas Deus estava enviando para ela um profeta. Ana pedia um filho, mas Deus estava enviando para ela um propósito. Que propósito era esse? Propósito para a nação de Israel. Talvez hoje você está orando por algo, mas Deus está olhando e está vendo um propósito naquilo que você está orando. Então não desista de orar, não desista de buscar, porque Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. E eu sei que vocês que estão aqui têm promessas que Deus já fez e que por algum motivo vocês já pensaram que Deus já esqueceu, mas Deus não esqueceu, e nesta noite Ele vai te fazer lembrar de todas as promessas que Ele já prometeu, porque Ele é fiel para cumprir cada uma delas. E a Bíblia diz que em um determinado dia, Deus olhando para o povo, para a incredulidade do povo, Deus fala com o menino Samuel. Isso é uma prova de que Deus pega o improvável. Deus ele não escolhe quem é capacitado ou quem acha que tem capacidade para fazer alguma coisa. Deus pega os improváveis, aqueles que acham que não foram chamados para nada. Deus é com você que Ele conta, é com você que Ele está contando. Talvez você ache que foi chamado só para estar no banco, mas nesta noite Deus te fala, Deus ele te chamou para algo e é algo grande. Apenas creia, peça direcionamento, porque Deus ele vai fazer cumprir cada promessa na sua vida. E Deus fala com o menino. E Samuel, por ainda não conhecer a voz de Deus, ele vai até Eli e pergunta se é Eli que está chamando ele. E pela terceira vez, Eli vai e fala, Samuel, quando você ouvir essa voz, diga, eis-me aqui, teu servo ouve. Será que quando Deus, Ele fala conosco, será que nós temos essa mesma capacidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, teu servo ouve? Será que nós estamos prontos para quando Jesus nos chamar para nos posicionarmos em alguma área da nossa vida? Será que nós estamos prontos para dizer, Senhor, eis-me aqui, teu servo ouve? Esses dias eu estava meditando nessa palavra, que havia um homem que estava possesso de demônios. E aí Jesus chega para expulsar, e os demônios falam assim, mas permita que eu entre pelo menos nos porcos. E a Bíblia diz que os demônios entraram nos porcos. Só que os porcos, a primeira reação que eles têm é se jogar de um precipício. Morreram muitos porcos. Só que aí, ao invés de o povo olhar e agradecer ao Senhor, o povo ficou com raiva. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para perder algo. Nós não estamos preparados para perder algo. E nós preferimos continuar com aquilo que nos fazem mal, em vez de sermos libertos, em vez de ouvir e ser liberto pelo Senhor. Por que acharam ruim? Porque eram porcos. Estavam perdendo ali, de alguma forma, as coisas materiais. E não ligaram para a alma que estavam sendo libertas. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Deus nos chamou para ficarmos apegados com as coisas desse mundo, mas para ficarmos ligados com as coisas do céu. Porque o que Ele tem preparado para nós são ruas de ouro. Será se você consegue imaginar nessa noite como seria essas ruas de ouro? Como que seria você andar por essas ruas de ouro?
E o Senhor falava fortemente ao meu coração. Eu falei, quando eu entendi, eu falei, fala, Senhor, que tua serva ouve. E o Senhor falava. E eu começava a chorar. Saio da minha casa no ônibus, coloco o fone no ouvido e eu vou sentindo a presença de Deus. Às vezes a Maria até vai comigo e diz, não fala comigo não, que agora eu vou entrar no manto. E eu começo ali a ouvir o Senhor falar comigo. E eu chego diferente. Sabe quando você ouve a voz de Deus, que você começa a andar com Ele, é diferente. As pessoas vão olhar para você, nossa, como você está bonita hoje. Como você está diferente. Aí você vai olhar para ele e falou, é o brilho do Espírito Santo. Porque sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não consigo chegar onde eu quero. E aí que Deus vai levantar Samuel como um juiz daquela nação. Que a Bíblia fala que Samuel vai crescendo, obedecendo ao Senhor com temor e fazendo a sua vontade. Em uma geração que já estava perdendo o temor, estava perdendo, parando de ouvir a voz do Senhor. E Deus nos faz essa pergunta nesta noite: que geração nós estamos sendo? A geração de Eli, que vai olhar para as coisas erradas, vão até chegar e falar, você está errado, mas você vai continuar do jeito que está? Ou a geração Samuel, que vai ouvir a palavra do Senhor e vai crescer em graça e conhecimento do Senhor? Porque não basta nós estarmos dentro da igreja, não basta nós carregarmos uma Bíblia, não basta nós cantarmos louvores, é preciso ouvir quando Deus nos chama. A geração de Eli estava no altar, mas não tinha temor. Eles cuidavam das coisas de Deus, mas faltava o necessário. Eles estavam ali recebendo os sacrifícios, os holocaustos, mas estava faltando temor. Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli, eles conheciam o templo, conheciam a linguagem religiosa, mas não conheciam a santidade de Deus como deveriam. E nós estamos dentro do templo, nós ouvimos os louvores, nós ouvimos as pregações, mas será que estamos obedecendo como deveríamos? Porque como fala o tema deste propósito é Ele vem, mas só vai poder ir com Ele quem realmente servi-lo verdadeiramente. Nessa noite foi ministrado que Deus é Espírito e Ele se importa que esses verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Será que nós estamos adorando Ele aqui e desadorando a Ele lá fora? Será que nós estamos servindo Ele aqui e deixamos de servir Ele lá fora? É essa reflexão que nós temos e que Deus traz para nós nesta noite. Não é sobre cantar, meus irmãos. Não é sobre assumir uma tribuna e pregar. Mas é sobre viver a palavra. É sobre viver o que eu estou cantando. É sobre viver o que eu estou ministrando. Deus, Ele está cansado de sacrifícios de tolo. Mas Ele quer que nós adentramos em seus átrios com o coração totalmente voltado para Ele. E hoje, antes de sair de casa, eu estava orando, eu falei, Senhor, eu estou com o meu coração alegre. Porque não importa a dificuldade, não importa as circunstâncias, eu sei que o Senhor é fiel. E esse talvez seja um dos maiores perigos da igreja hoje. Acostumar-se com o sagrado. E eu te falo nessa noite que é possível sim se acostumar com o culto. Se acostumar em vir aos domingos. Se acostumar em vir às quinta-feiras. É possível sim se acostumar com a oração.
É possível se acostumar com a presença. É possível se acostumar com a pregação. E chegar ao ponto de ouvir Deus e não sentir mais nada. Mas Deus está procurando nessa noite uma geração que não se acostume com a presença, mas que queira constantemente andar em novidade, que queira constantemente experimentar algo maior na presença do Senhor. Não se acostume com o raso, mas queira se aprofundar no profundo. Não se acostume, não entre na inércia, mas queira sempre mais e mais do Senhor. Porque nenhum domingo é igual ao outro, nenhuma quinta é igual à outra. Sempre algo diferente Deus tem para te dar. Sempre algo diferente Deus tem para nos dar. Então queira sempre mais. Queira sempre mais e mais e mais. Porque Deus tem algo novo a cada dia para nos entregar. Eli perdeu a visão. A Bíblia diz que os olhos de Eli estavam escurecidos. E isso é mais do que uma condição física. Quantas pessoas estão aí andando, pensando que estão vivos, mas já morreram espiritualmente? Quantas pessoas estão aí achando que estão adorando, mas a sua adoração não passa do teto? E eu preciso te falar isso nessa noite, porque o Senhor quer levar com Ele uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso aqui pregar para você algo que Deus não mandou eu falar, mas eu estou pregando para você nesta noite algo que Deus já falou comigo. Porque primeiro é para cá, depois é para aí. E Deus bradava fortemente ao meu coração: como é que você quer impactar uma geração andando no raso? Como é que você quer impactar uma geração se você só pega na Bíblia quando vem para a igreja? Como é que você quer impactar uma geração se quando você está lá fora, alguém olha para você e pergunta se você é crente, e você ainda fica pensando se você diz se é ou se você diz que não é? Nós precisamos impactar essa geração, e nós só impactamos essa geração não nos conformando com esse mundo, mas transformando pela renovação da palavra do Senhor. Por isso que eu te falo, Deus tem sempre algo novo para derramar sobre a minha e a tua vida. Mas para que Ele derrame esse algo novo sobre a minha e a tua vida, é necessário que nós queremos. É necessário que nós queremos se achegarmos até Ele. É uma imagem de uma liderança que havia perdido a capacidade de enxergar espiritualmente. E aqui está uma palavra para nós. Quando uma geração perde a visão, Deus começa a preparar outra para enxergar. Então não espere Deus preparar outra para enxergar. Queira enxergar antes. Porque Deus conta com você. Deus conta comigo. Quando Eli já não conseguia perceber o que Deus estava fazendo, Samuel estava dormindo. E Samuel estava dormindo aonde? Perto da arca. E a arca, naquele tempo, simbolizava o quê? A presença de Deus. Quando alguns estavam perdendo a sensibilidade, Deus estava despertando um menino. Quando uma geração estava chegando ao fim, Deus estava levantando outra. Porque a obra de Deus, ela não é baseada naquilo que você acha. Mas a obra de Deus, quando um está querendo pender, Deus ainda faz de tudo. Levanta pessoas para falar.
é mensagem, é louvor. Mas aí quando ele vê que você não quer nada, ele vai começando a levantar outro. Deus, Ele nos ama, irmãos. Mas Ele não é intrometido, não. Se Ele te deu uma capacidade para você fazer algo, faça. Mas se você não quiser fazer, sempre vai ter alguém para fazer por você. Porque a obra, ela não é tua. A obra, ela é de Deus. Deus levanta quem Ele quer. Você não é o principal autor dessa obra. O principal autor da obra é Deus. E Ele levanta quem Ele quer. Samuel estava dormindo, mas estava perto da arca. Preste atenção nisso. Samuel ainda era um menino. Ele não tinha experiência. Ele não tinha título. Ele não tinha microfone. Ele não tinha púlpito. Mas tinha uma coisa. Que coisa é essa, irmã Paula? Ele estava disponível. Tem alguém disponível nessa noite? Tem alguém disponível nessa noite? Pois Deus conta com você. Disponível. E Deus não está procurando apenas os mais preparados, como eu falei nessa noite. Deus está procurando os disponíveis. Samuel não sabia quem estava o chamando. Ele pensou que fosse ali. Mas Deus continuou chamando. Samuel, Samuel. E nessa noite Ele está chamando cada um de você. Só basta que você esteja disponível. Porque Deus conta com você disponível. Quem tem o coração disponível sempre será encontrado pela voz de Deus. E o perigo de uma geração que não sabe reconhecer a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não reconheceu. Correu até Eli. Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Ele respondeu, eu não te chamei, Samuel. E isso aconteceu novamente. Até que Eli percebeu, é Deus quem está chamando esse menino. O sacerdote já não estava ouvindo, mas o menino estava. E o que mais me intriga é que Deus, Ele não vai olhar para a tua capacidade. Ora, nós tínhamos aqui alguém que já era experiente, vamos dizer assim. Era alguém que orava, era alguém que oferecia sacrifício. Enquanto Samuel estava aprendendo com ele. Só que o mais experiente não ouvia mais a voz do Senhor. Mas o menino ouvia. Quantos de nós Deus está chamando e nós não estamos reconhecendo que Deus está chamando? Então nessa noite Deus te faz lembrar. Para que você fique atento a ouvir a voz do Espírito. Para que você fique atento a ouvir a voz do Senhor. Porque Ele está procurando quem está disponível. E aqui entra algo muito sério. A identidade não determina a intimidade com Deus. Você pode ser jovem e ouvir Deus. Pode ser simples e ouvir Deus. Pode não ter título algum e ouvir Deus. Você pode não ter experiência nos púlpitos, mas pode ouvir Deus. Porque, como eu disse, a diferença é essa. Você pode até estar pregando aqui na frente, mas será se você ouviu a voz de Deus para estar ministrando aqui na frente? Você pode estar cantando, você pode estar recebendo a oportunidade, mas será que pediu direcionamento a Deus? Porque Deus, Ele quer te usar. Até na oportunidade que você tem, Deus te usa.
Então, será que nós estamos pedindo direcionamento a Deus? O irmão Jacó falou uma coisa aqui muito impactante. Os bares estão cheios, as ruas estão lotadas, de gente correndo de um lado para o outro buscando uma alegria, que só pode ser preenchida com a presença do Senhor. Mas Deus conta com você disponível para pregoar a palavra dEle, para falar do amor dEle. Mas aí você pode olhar para mim e dizer, mas a maioria daquelas pessoas já ouviram a palavra. Sim, já ouviram a palavra. Mas precisam que você ore por elas. Porque são pessoas acorrentadas, que não têm a mesma força que você tem, que não teve a mesma coragem que você teve um dia. Porque servir a Deus é pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. É deixar essas coisas de lado. E muitas pessoas não querem deixar. Mas Deus conta com você disponível. A geração de Samuel não pergunta, o que eu vou ganhar? Mas ele pergunta, eis-me aqui, teu servo ouve. Samuel não recebeu primeiro uma promessa de riqueza, recebeu uma palavra difícil. Deus falou sobre um julgamento, sobre o que iria acontecer com Eli e seus filhos. E Samuel teve que aprender uma das maiores lições do ministério. Quem realmente ouve Deus, precisa estar disposto a obedecer Deus. Não adianta dizer, Senhor fala, se depois que Ele falar, você responder, isso eu não quero fazer. Nós encontramos mais uma diferença. Quem decide seguir a Jesus, entende que vai andar como o Senhor quer que você ande. E não do jeito que você quer andar. Quem decide seguir a Jesus, é dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. Faz o teu querer na minha vida. Porque você está andando em contramão do mundo. E muitas vezes você vai receber pedradas. Você vai ser rejeitado. Mas quem é rejeitado pelo mundo é aceito pelo Senhor. Quem é rejeitado pelo mundo é aceito pelo Senhor. E é isso que nos motiva. Porque nós devemos sim andar em contramão do mundo. E não como o mundo quer que nós andemos. Esses dias, a modinha lá no meu serviço é fazer tatuagem. E cada pessoa está fazendo a tatuagem de um bicho. É uma borboleta, é um Pikachu, esses animais aí, principalmente agora em desenho animado. E aí chegou alguém, um menino com a metade do braço todo tatuado. E não podia comer certos alimentos e tal. E aí eu brinquei com eles. Só que isso é muito sério. E nós não devemos aceitar isso. Mas como nós não devemos aceitar? É subjugando eles? Não. De maneira alguma. Mas é mostrando dentro da palavra. O que realmente importa não é a modinha do mundo. Não é os padrões desse mundo. Porque eu posso ser muito bem aceito pelo mundo. Mas eu posso ser rejeitado por Deus. Então o importante é que eu seja rejeitado pelo mundo e aceito pelo Senhor. É isso que é o importante. E ele disse, mas é só uma tatuagem. Eu disse, você prefere entrar no inferno com a tatuagem? E ele olhou assim para mim, nossa, que palavra dura. Eu disse, não. Na época de João dizia era assim, se converta, raça de víboras. João pregava assim. Só que hoje eu estou te falando. E abri a Bíblia.
Eu levo sempre uma Bíblia dentro da minha bolsa e disse, olha só. Ele é... Não, mas eu já fiz, não tem como apagar. Eu falei, realmente não tem. Mas você pode pedir perdão para o Senhor e Jesus pode te perdoar. É consciência. Quantas pessoas estão aí achando que tem nada a ver? É normal. E nós não. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós sabemos que nós devemos abandonar muitas coisas por amor a Jesus. E aí, aqui no Brasil, a gente não enfrenta muitas dificuldades para pregar o Evangelho. Mas no Brasil, no país, afora, as pessoas estão morrendo só porque estão lendo a Bíblia. As pessoas estão sendo degoladas só porque falou o nome de Jesus. E para elas não morrerem, elas têm que negar esse nome. Mas nós estamos aqui, está calor, está quente, mas nós estamos aqui ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Enquanto você está sentado, tem gente morrendo lá fora. Enquanto você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tem gente morrendo porque não aceitou negar o nome de Jesus. E você está aqui, você é um privilegiado. Porque além de ouvir, você pode falar do nome de Jesus. Então não adianta só dizer, Senhor, fala. E depois responder, isso eu não vou fazer. Quando você decidir no seu coração fazer a vontade do Senhor, você não, é como a palavra diz, pegou no arado, não pode mais retroceder, nem olhar para trás. É seguir em frente e ter um alvo. Quem é teu alvo hoje? Seu alvo é Jesus. Então olha para esse alvo, porque tudo que você precisar é combustível, Deus vai te dar. Você precisa de oração, Deus vai te dar. Você precisa de uma promessa, Deus vai te fazer a promessa. Você precisa de milagre, Deus vai fazer milagre. Mas é a partir do momento que você aceitá-lo e viver as suas promessas. Eli perdeu a visão, mas Samuel recebeu uma direção. Eli tolerou aquilo que Deus condenava e Samuel aprendeu a obedecer. Eli estava envelhecendo espiritualmente, Samuel estava crescendo diante de Deus. Irmãos, envelhecer espiritualmente é uma palavra forte. Quantos de nós já envelhecemos espiritualmente? E Deus está despertando a geração Samuel nesta noite. Deus quer uma geração que busque direcionamento. Deus quer uma geração que ame estar na sua presença. Deus quer uma geração que obedeça a sua palavra. E não uma geração Eli, que vai olhar para as coisas erradas e vai fingir que nada está acontecendo. Então Deus está procurando a geração Samuel nesta noite. Eli representava o fim de um ciclo, mas Samuel representava o começo de um novo tempo. Deus está levantando Samuel no meio de uma geração confusa. Talvez você esteja olhando para a juventude hoje e pensando, essa geração não quer saber mais de Deus. Mas eu vim te dizer nesta noite, Deus ainda tem Samuéis. Ainda existem jovens que oram. Ainda existem jovens que choram na presença de Deus. Ainda existem jovens que preferem santidade ao invés de aplausos. Ainda existem pessoas que dizem, eu não vou me vender. Ainda existem pessoas que dizem, eu não vou me contaminar. Ainda existem pessoas que dizem, nessa geração, eu não vou abandonar a minha fé. Ainda existem pessoas que dizem nessa geração, eu não vou trocar a presença de Deus por aprovação humana.
O inferno pode estar preparando uma geração para o mundo, mas Deus está preparando uma geração para o altar. Grave isso. O inferno pode estar preparando uma geração para o mundo, mas Deus está preparando uma geração para o altar. Você pode receber esta palavra nessa noite? Cadê a geração que Deus está preparando para o altar? Eu sou a geração que Deus está preparando para o altar. Você é a geração que Deus está preparando para o altar. Como foi ministrado nessa noite, não é o raso, é o profundo. Não devemos só querer experimentar, mas é mergulhar. Quando os meninos estavam ministrando esse louvor, eu falei: Senhor, como o Senhor é fiel. Como o Senhor é fiel. E não tem nada a ver sobre mim, sobre você, porque nós somos infiéis. Mas Deus não é fiel a mim e a você. Deus é fiel à sua palavra. É a palavra. E a pergunta mais forte dessa mensagem talvez seja essa: quando Deus chama, será se você responde? Quando Deus chama, será que você está preparado para responder? Senhor, eis-me aqui. Eu acho que depois que eu aceitei estar à frente da consagração, irmãos, eu amo tanto fazer a obra do Senhor, que quando eu tenho assim tempo mesmo, eu venho. Às vezes o cansaço, ele quer me dominar, mas eu me esforço o máximo. E quando eu aceitei estar à frente da consagração, eu renovo as minhas forças. Mas parece que foi a semana que foi mais conturbada para mim. Mas não é porque você vai olhar para mim e dizer assim: nossa, então aceitar o chamado de Deus traz tudo isso. Não, é porque às vezes Deus, ele quer transformar algo em você. Quer que você cresça em sua presença. Quer que você amadureça na sua presença. E Deus, ele vai te usando nos mínimos detalhes. Deus vai te usando. E sempre quando eu venho, eu falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque aceitar o chamado do Senhor, aceitar fazer a sua vontade, muitas vezes vai querer que você tire algo de você que você gosta muito. E o que mais nós lutamos contra aceitar a vontade de Deus é querer fazer a nossa. E Deus, ele não quer que nós façamos a nossa própria vontade, mas a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E os caminhos dele, os propósitos dele, o projeto dele são maiores e melhores do que os nossos. E o Senhor falava fortemente ao meu coração. E nessa noite, para encerrar essa mensagem, porque eu creio que o Senhor falou e continua falando aos nossos corações, é que nós devemos voltar para o lugar, talvez, de onde nós perdemos o contato. Nós perdemos. Ele está dizendo nessa noite: volta. Sabe, aqueles 30 minutos de oração que você tirava nas madrugadas, eu ainda continuo lá, só que eu não te vejo. Ele está te chamando, está te fazendo lembrar. Joabe, me auxilia aqui por gentileza. Eu queria que você nessa noite fechasse os seus olhos. Porque Deus, ele ainda vai falar aos nossos corações.
Eu quero finalizar essa mensagem louvando, ministrando esse hino, porque eu sei que o Senhor vai te fazer lembrar de muitas coisas que você fazia antes na presença dEle, que hoje você não faz mais. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Só Ele é. Ele é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e será eternamente. Ele não mudou e não mudará jamais. Aleluia. Essa noite Deus vai te fazer lembrar, porque eu sei que Ele está aqui nesse lugar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Será que você pode ficar de pé nessa noite? Porque eu sei que o Senhor vai derramar a sua presença neste lugar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, porque sentir eu sei que morro. Me leva-me ao lugar aonde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, porque sem ti, Senhor, eu sei que morro. Ah, Senhor, nos faz lembrar de quando o Senhor ia ao nosso encontro na madrugada. Nos faz lembrar, Senhor, e nos faz entender que somos completamente dependentes de ti. Nos faz entender que se não fosse a tua mão sobre as nossas vidas, de nada seríamos. Se não fosse a tua mão sobre as nossas vidas, nada seríamos, Senhor. Onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai.
cuidou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Na mesa, o meu Pai não me gira, me entregou na minha tormenta, meu rei, os problemas, transformou minha tristeza, me mudou na vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa, o meu Pai enxugou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O teu Pai não te rejeita, onde só o Senhor eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar aonde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Nós dependemos desse amor, porque sem ti eu sei que morro. Aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Só quem recebeu a vitória, aplauda o nome do Senhor mais forte nessa noite, irmãos. Fiquemos com essa palavra, né, e guardemos ela no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Irmãos, já vamos estar aqui encerrando este culto abençoado, onde Deus falou grandemente, desde o começo até o fim. Mas antes nós temos aqui duas orações para fazer, irmãos, antes de encerrar. E a primeira oração, gostaria de chamar aqui o irmão Jacó, né, nossa irmã Ingrid, a Isabelle, o Noah, porque hoje eles estão se reapresentando.